dificuldade de lidar com a falta? Ou você carrega um sentimento de falta constantemente? Quer aprender a lidar com isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o sentimento de falta. Será que você sabe lidar com essa sensação? Sabe entender de onde ela começou? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, antes de falar sobre a falta, é importante a gente lembrar, todos nós temos necessidades emocionais. E é importante que você conheça as suas necessidades. Todo ser humano, assim como tem as suas necessidades físicas para a sobrevivência, a gente também tem necessidades emocionais. Então, todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado, de ser acolhido, de se sentir validado, de ser ouvido pelo outro. Então, tudo isso faz parte das necessidades emocionais do ser humano. E isso não torna você uma pessoa fraca, nem carente, porque você se depara com essas necessidades emocionais. Porque isso é algo humano, é natural. Agora, o que difere uma pessoa que tem uma inteligência emocional para lidar com as suas necessidades emocionais e uma pessoa que não tem tanto assim desenvolvida essa inteligência é a maneira como você vai lidar com a sensação desagradável da falta e também a forma como você vai buscar ser preenchido por essa falta. É importante que você tenha a consciência da sua falta, da sua dor emocional, da sua demanda ou necessidade e principalmente que você identifique de que forma você tem suprido as suas necessidades emocionais. No que você tem buscado e será mesmo que isso é algo positivo que te faz bem ou você tenta buscar dessa forma e nunca se sente satisfeito. Então é uma reflexão importante que você deve parar em uns minutinhos para se analisar. Quando o assunto é falta, é importante que você entenda que falta é essa. E não há aqui um conceito universal sobre falta. Cada pessoa vai ter uma sensação específica sobre isso e que revela uma falta específica por trás. Quando a gente pensa em como preencher essa falta, vem duas coisas aqui na minha mente sobre esse assunto, que é a gente buscar preencher essa falta por meio de um comportamento, preenchendo com algo ou preenchendo até mesmo com alguém. Quando é algo mais afetivo, muitas das vezes a gente pode tentar preencher isso através de uma outra pessoa. Então eu vou te dar dois exemplos aqui que tem a ver com o que eu estou explicando. O primeiro exemplo é uma pessoa que tem uma sensação de falta e a partir disso, por causa de outras variáveis também, ela acaba descontando ou preenchendo esse desconforto através da comida. É claro que a gente deve saber diferenciar a condição, por exemplo, do transtorno alimentar. De fato, o transtorno alimentar, ele é um transtorno, precisa de cuidados e de tratamento. Então, nem toda resposta que a gente tenha para a alimentação, como fuga e refúgio, vai configurar um transtorno alimentar. Mas pode ser que seja realmente o ato de se alimentar de forma emocional. Quando a gente tem essa inclinação para a comida e descontar ali na comida ou tentar preencher algo que a gente está sentindo por meio de um alimento, você vai perceber que tem a ver com o nosso sistema de recompensa. Quando a gente faz contato com uma dor emocional, seja frustração ou até mesmo o estresse, a nossa mente percebe aquele incômodo e ela vai sugerir que você busque uma resposta prazerosa para que ela saia daquele estado depressor. Quando eu digo depressor, não é sobre uma depressão enquanto diagnóstico, mas é promover a mente a um estado de sofrimento, a um estado depressor, que tem a ver com essa mente que está ali deprimindo mediante ao estresse ou até mesmo uma frustração. E nessa hora, a sua mente vai trazer uma sugestão de recompensa. E uma recompensa rápida, quase que instantânea, é o alimento. E você vai ver que o seu paladar vai pedir por açúcar ou gordura, que são respostas prazerosas muito rápidas. Então, às vezes, você teve um pensamento triste, uma lembrança, e logo em seguida vai te dar vontade de comer algo assim. Então, de alguma forma, é a busca por esse preenchimento. É claro que cada um vai ter uma experiência única de preenchimento de uma falta, mas a gente pode preencher isso com muitas coisas. Alimento é uma das possibilidades
que muitas das vezes a gente busca e que pode não ser a mais saudável para a nossa vida. O outro exemplo é quando a gente tem uma falta afetiva de determinado relacionamento. Então vamos pensar aqui o exemplo de uma pessoa que não teve a presença do pai. Então imagine uma mulher que não teve a presença do pai, não teve o afeto do pai, e ela cresce, começa a viver outras fases da vida dela, já é uma jovem ou adulta, começa a se relacionar de forma amorosa e acaba projetando nesse relacionamento amoroso e solicitando nele aquele afeto paterno não recebido. E muitas das vezes essa pessoa acaba se comportando de uma forma nesse relacionamento que até parece algo mais infantilizado. A relação ela não fica horizontal entre dois indivíduos que têm autonomia e são adultos e vão se relacionar de forma horizontal. Isso não acontece. Quando eu tento preencher no outro uma falta de uma outra figura da minha vida, eu acabo tentando preencher por outro vínculo e aí isso não se encaixa, porque o outro não vai dar conta de preencher esse lugar de forma saudável. É importante que eu aprenda a elaborar esse lugar. Esse exemplo da falta paterna projetada nas relações amorosas acaba sendo um tanto quanto comum. E quando você vê a pessoa ela se comporta de uma forma, parece que ela está buscando um tutor emocional para a vida dela, ao invés de um parceiro, de um companheiro que vai andar ao lado de forma horizontal, como eu expliquei. E aí essa relação ela acaba perdendo até essa característica conjugal e fica alguém meio que terminando de te criar, porque você na verdade está tentando preencher aquele vazio, aquela falta da figura paterna. Então isso são possibilidades, de falta, são exemplos de falta que muitas das vezes atravessam a nossa vida e são exemplos de formas de preencher que muitas das vezes não são as melhores ou mais inteligentes para nossa saúde emocional. É importante que você saiba nomear, identificar a sua falta e principalmente analisar o que você tem feito para preencher, de que forma você está preenchendo. Já parou para se perguntar sobre determinados comportamentos que você tem? O que ele quer dizer? Por que esse comportamento está aí desse jeito e ele sempre aparece naquela circunstância, a ponto de você mesma nem gostar de se comportar assim, mas quando você vê, você já está lá repetindo aquilo tudo de novo e você depois que passa a situação, você fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu me comportei daquele jeito? Eu não queria que tivesse sido assim, mas você não consegue no momento fazer de outra forma. Então é necessário entender o que está por trás disso. Você não está vendo que precisa ser visto, entendido, analisado e que pode ter conexões com um sentimento de falta. Quando a gente para aprofundar esse assunto da falta, a gente também pode se lembrar de um termo muito utilizado também na psicologia chamado vazio existencial. Você conhece esse termo? Esse vazio existencial é quase que uma sensação profunda e quase que crônica, uma sensação de vazio, um indivíduo que não consegue se sentir inteiro com ele mesmo e pode trazer muito sofrimento para essa pessoa, essa sensação de vazio existencial. Essa sensação pode estar presente em até alguns casos clínicos, diagnóstico mesmo. A gente pode perceber essa experiência do vazio existencial nas pessoas com um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, em que tem a maior dificuldade de se sentir inteiros consigo mesmo, se sentirem preenchidos, e isso traz muito sofrimento e pode muitas das vezes trazer comportamentos muito desesperados e a pessoa começa uma busca por preencher essa falta. Então é super importante que você entenda a proporção também daquilo que você sente. E falando sobre esse assunto de falta, eu quero deixar aqui uma sugestão de um livro que vai te ajudar em uma reflexão muito importante sobre esse assunto. Eu vou pegar o livro e eu vou falar um pouquinho sobre ele para você. Esse aqui é o livro A Parte que Falta. É um livro que tem muitas ilustrações, ele não é um livro com textos densos, mas que tem uma sensibilidade muito grande para falar desse assunto da falta. Eu vou deixar um link aqui embaixo em que você pode adquirir esse livro no mesmo site que eu comprei, e você pode ter na sua casa também se você quiser. Esse livro, ele deixa um sentimento muito reflexivo no final da leitura. A gente acaba se vendo nesse personagem aqui. Eu não vou te dar spoilers sobre a mensagem final desse livro,
Mas para você conhecer um pouquinho de como ele é, aqui começa contando a história desse personagem aqui. E que você vai ver no próprio desenho do personagem a característica dele e ele passa a vida dele, a trajetória dele buscando ser preenchido para que ele pudesse se sentir de fato completo. E aqui no formato dele já deixa algo, já passa uma mensagem aqui, né? Sobre uma falta. Se você ver aqui, ele tem esse pedacinho aqui e que ele não é um círculo completo. E ele passa a trajetória de vida dele buscando se sentir completo. O livro ele também é um pouco engraçado, então tem alguns trechos assim mais divertidos e tudo isso na aventura de buscar ser preenchido e não lidar mais com essa parte que falta. O livro, de forma geral, ele é muito interessante. Eu quero sugerir mesmo essa leitura para você e essa reflexão. Eu já pude usar também esse livro no consultório. Ele é tão rapidinho de ler que eu já consegui ler junto do paciente, até mesmo em uma sessão. E foi possível fazer isso junto. Então, você não vai gastar muito tempo com essa leitura, mas a reflexão que traz esse livro é super interessante. Você vai perceber que o sentimento de falta é algo presente na nossa vida como um todo. E pode ser que tenha sentido mesmo ter aquela sensação de falta ali. Então, você vai perceber que a vida é constante movimento em busca de algo e que a falta, ela também é dinâmica. Então tem momentos que você vai sentir falta de algo aqui e ao viver uma experiência, aquela falta não faz sentido mais e aí surge uma outra sensação de falta. Por que é dinâmico? Porque as nossas necessidades emocionais, elas também são dinâmicas. Ainda que a gente tenha uma necessidade de se sentir amado, por exemplo, tem momentos que o que a gente quer é um acolhimento, é uma outra coisa. E quando isso não acontece como esperado, é necessário que você aprenda a lidar com essa frustração, que você aprenda a se dar autossuporte, porque muitas das vezes o outro falta na nossa vida. E falta mesmo. Não é sempre que a gente tem o outro para nos apoiar no momento que a gente precisa. E isso também não significa que você não seja amado, não seja querido pelas pessoas. Só significa que não aconteceu naquele dia, naquela hora. Às vezes foi um dia que todo mundo estava passando uma situação difícil, todo mundo ocupado, vivendo sua vida e naquele momento não deu para falar no telefone com você, por exemplo. E aí você aprende a se dar autossuporte. E em outro momento, aquela pessoa querida vai se aproximar de você, vai te dar o acolhimento, mas é necessário que você saiba que no dia que faltar a todos, que não falte você na sua relação consigo mesmo. É isso que é o principal e que não pode faltar. Você não pode faltar para si. Quando você falta para si mesmo, na verdade, você está chegando muito perto de um autoabandono. E isso é algo muito perigoso para a sua saúde mental. Bom, então eu vou deixar aqui a sugestão desse livro. Se você comprar esse livro, volta aqui depois, coloca nos comentários o que você achou, ou se você já conhece, se você já tem, coloca aqui nos comentários qual foi a principal mensagem que esse livro deixou para você. Eu vou esperar você vir aqui comentar e a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreve também no canal e a gente se vê no próximo vídeo.